Nesta noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus que será lida, explicada nesta noite, foi trazida à minha mente esse tema, que é o caminho da humildade espiritual. Vejo nesses dias que nós temos facilidade em nos orgulhar e às vezes até nos arrogamos de muitas coisas, bens materiais, de às vezes níveis profissionais, intelectuais que chegamos. E às vezes é possível você até ter também uma arrogância espiritual, achando que já chegou no nível máximo. E a plenitude do Espírito Santo só acontecerá quando adentrarmos as portas dos céus. Amém? Então sempre há uma necessidade de olharmos para nós com humildade. O próprio Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha que o Senhor Jesus era o nível máximo da plenitude espiritual. A relação com o Pai, a relação com a palavra, Jesus, 100%. E nós não conseguimos chegar. Então nós temos que olhar para a nossa vida e nesse caminho da fé cristã, nesse caminho que somos igreja do Senhor, olhar para nossa caminhada e ver que sempre falta algo na nossa mente, no nosso coração, na nossa relação com o Senhor, na nossa vida espiritual. Por isso, nesse caminho da humildade espiritual, eu gostaria de, como exemplo para as nossas vidas nessa noite, eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 24 a 28. Atos, capítulo 18, dos versos 24 a 28. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Tanto você que está aqui na igreja, quanto você que está em casa, está aí na sua tela, para você acompanhar o texto bíblico na íntegra, como ele será lido. Nova Tradução da Linguagem de hoje, da Palavra de Deus, Atos 18, 24 a 28, diz assim: um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então, o levaram para a casa deles. Eles explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas
que Jesus é o Messias. Neste caminho da humildade espiritual, primeira coisa nesta noite, irmãos, eu peço aos irmãos que prestem atenção aos detalhes. Apresentado nesse trecho da Bíblia Sagrada, no livro histórico de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, e nesse trecho que nós lemos, algumas características, o caráter, as características de Apolo, e eu queria que você prestasse atenção. Pela manhã eu disse que Apolo não é um carro, os antigos conheceram Apolo, não é um carro. Apolo não é um deus grego. Apolo é um homem, e as características desse homem está aí no versículo 24. E eu queria que vocês acompanhassem um pouco sobre este homem. Primeira coisa que o texto bíblico nos apresenta, que Apolo era judeu. Apolo era natural de Alexandria, cidade egípcia. Seus pais eram judeus. E dizem estudos que essa cidade de Alexandria tinha muitos judeus. E o texto nos mostra que este homem, Apolo, era um judeu raiz. E um judeu raiz, nós vamos ver que é aquele que conhece, como o texto diz, conhecedor das Escrituras Sagradas. Apolo era um homem capacitado. Se você prestar bastante atenção aí no versículo 24, ele falava muito bem, e o texto mesmo vai dizer que ele conhecia muito bem, profundamente, a palavra de Deus. Parece até óbvio. Ora, um judeu conhecedor das Escrituras Sagradas. Um judeu raiz, um judeu filho de um pai, a mãe judeus, ele sendo nascido judeu, com certeza ele é ensinado desde pequeno as Escrituras Sagradas. E é sinônimo judeu e o conhecimento da palavra de Deus. Eu até pensei e fui tomado a pensar que poderia ser um ponto para nós falarmos nessa noite. Porque se um judeu raiz e a palavra de Deus andam juntos, um crente batista, e os irmãos antigos sabem disso, o que um crente batista é sinônimo, que as pessoas conhecem um crente batista, raiz. Ele é o quê? Conhecedor do quê? Da palavra. Quantos anos a Igreja Batista, os irmãos da Igreja Batista foram conhecidos, aqueles que eram raiz batista, eram conhecidos porque conheciam a palavra de Deus. Aí a pergunta é, e hoje? Procede isso, irmão? Talvez seria um ponto para nós trabalharmos nessa noite. É natural um crente batista ser conhecedor das Escrituras, mas hoje, será que ainda estamos assim? Firmados, alicerçados, fundamentados na palavra de Deus? Bom, Apolo, nós não vamos falar dos batistas, nem dos crentes batistas, nós vamos falar de Apolo. Apolo também, o texto diz no versículo 25, que ele era homem instruído. Em outra versão, varão eloquente. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele falava bem. Ou seja, era sinônimo de que ele era um bom orador, um bom pregador da palavra. Alguém que, e ele se tornou famoso por isso, alguém que discorria com propriedade, com rigor e autoridade sobre o que falava. E olha que ele estava diante de pessoas criteriosas. Eu escrevi e disse isso pela manhã. Uma coisa é você falar com propriedade e autoridade, talvez para as crianças que não questionam, mas ele estava falando para outros judeus raízes. Ele estava numa sinagoga. Ele estava falando, e ele falava bem, para pessoas criteriosas. Eu até quero te perguntar, você é uma pessoa criteriosa com a palavra de Deus? Você ouve com atenção? Você está ouvindo agora e se eu falar alguma
entre aspas, abobrinha aqui, você vai questionar? Pessoas criteriosas são... Peraí, deixa eu ver se está escrito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu até citei de manhã um exemplo. Há alguns anos atrás, num culto das 5, nós tínhamos o culto das 17 horas aqui nessa igreja, e eu pregando e falando sobre Moisés. E aí eu citei que eu assisti um filme que era Deuses e Reis, Reis e Deuses, que era um filme de Moisés, um filme novo e bacana, e que eu vi uma cena que eu achei fantástico, que quando Moisés põe o cajado na água, é como se abaixasse a maré, a água ia esvaziando assim e abria um caminho. E eu naquela ocasião eu falei, eu acho que é isso mesmo, porque cientificamente comecei a falar que aquilo era isso mesmo. Porque não tinha, cheguei até a falar, não tem sentido abrir um caminho com 2 paredes de água e as crianças passando e olhando os peixinhos como se fosse um aquário. Na ocasião eu disse isso. E preguei achando que eu estava arrasando. Mas graças a Deus que nessa igreja tinha sentado aqui uma mulher criteriosa. E quando eu terminei a pregação, que eu desci por aqui, essa mulher chegou, que é a mãe do Rubão, que está no som, a dona Cleide. A dona Cleide chegou e falou assim, pastor, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu falei assim, não entendi, irmã. Não, eu prefiro ficar com o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, e o texto, depois eu fui ver, era isso mesmo, e eu tentando falar, mas será que no original não é assim? Não é outra coisa? Porque no texto diz assim, que formaram-se 2 paredes de água. Imagine a altura, é o mar. E o caminho se abriu com 2 paredes de água. Então eu não posso ficar achando que cientificamente, porque eu vi um filminho ali, acolá, eu tenho que ir porque a Bíblia, ela falou, eu prefiro ficar com a Bíblia. Nós temos que ser assim, pessoas criteriosas. Ouve, vai examinar. A Bíblia mesmo nos indica isso, examine as Escrituras. Você medite de dia e de noite nela. Mas às vezes nós ouvimos, tudo nós achamos bonito, e nós não fazemos a medida, nós não avaliamos, nós nem interpretamos, nós só ouvimos e tomamos partido por coisas que... Quer ver um exemplo, outro exemplo de pessoas criteriosas? Eu estava na faculdade de teologia, uma irmã enfermeira, conceituada, muitos anos de enfermagem. O pastor começou a falar de César. E ela disse assim, pastor, o senhor sabe de onde vem o nome César? A origem de César? O pastor falou, não sei, a origem eu não sei. César significa corte. Dizem, e estudiosos dizem, a enfermeira dizendo, que o imperador César cortou a barriga da sua mãe para saber de onde ele vinha. E por isso o nome César começa aí. E as cesarianas, por isso surgem daí. Nossa, que história bonita! E o pastor falou, puxa, irmã, não sabia dessa história. Passou uma semana. Não sei se a Kelly e o Luciano estavam nessa aula, porque nós estudávamos juntos. E aí, pastor Marcos Davi. Aí, passou uma semana, pastor Marcos Davi, professor. Irmãos, queria começar a aula, mas antes eu queria esclarecer uma coisa. Irmã Maria, a origem de César não vem do César imperador, não é do que ele cortou, a origem é isso, isso e isso. Queridos, nós precisamos ser pessoas criteriosas. Não é tudo que ouvimos que nós tomamos como posse. Apolo está falando para pessoas criteriosas, pessoas que discutem. Por isso que se você olhar no final aí do texto, você vai ver que ele está discutindo, mas ele está convencendo com fortes argumentos, como diz a palavra de Deus, porque ele tinha critérios
ele tinha convicção, e as pessoas que discutiam, ele convencia, mostrando que Jesus era o Messias. Este é Apolo. Tinha domínio para expor as Escrituras. Há uma versão que diz que era um homem ágil nas Escrituras. E aí, o comentarista Matthew Henry, ele diz um negócio muito legal. Sabe aquelas pessoas que citam textos bíblicos com certa facilidade, com endereço, sabe onde estão registrados? Você é assim? Às vezes você lembra do texto bíblico, mas você não sabe nem onde está, sabe? Parece que Apolo não era assim. Apolo é um camarada que ele sabia os endereços, ele definia com os judeus, dizendo assim, ó, está escrito na lei do Senhor isso, isso e isso, então por isso, isso e isso, que Jesus é o Messias. Sabia lidar com a espada, sabe manusear a espada? Você é bom com a espada, palavra de Deus? Apolo era um cara assim, um camarada que conhecia, tinha facilidade, Matthew Henry vai dizer, ele tinha facilidade para entender o sentido bíblico, o seu significado, sabia como usar, como aplicar e como argumentar, como eu já disse. Eu até disse pela manhã que ele era um apologeta, e não é um homem Apolo que tem um carro Jetta. Essa boa, hein? Essa foi boa. Mas apologeta é alguém que sabe argumentar, que sabe defender a sua fé, convicto com a palavra de Deus. Alguém que defende, conhecendo as Escrituras. E por isso ele tinha o poder de convencimento, de autoridade e de confirmação. Por isso que ele era um homem instruído. E Matthew Henry vai dizer que essa palavra instruído é o catequêmenos, que é catequizar, é ser instruído por alguém. Por isso que ele é um judeu raiz. Provavelmente seus pais, porque as crianças de Israel, elas eram instruídas na lei do Senhor. Os 5 primeiros livros da Bíblia, a ponto de crianças com 10 a 12 anos decorarem a lei do Senhor. Ou seja, presta atenção aqui, meu querido, decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Quantos versículos você sabe, meu irmão, de cor? As crianças israelitas, os talmidins, eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Imagine, está escrito lá em Deuteronômio 34. Eu só lembro da morte de Moisés. Você falava qualquer texto da lei do Senhor e eles sabiam de cor. Isso é alguém que é instruído desde pequeno. O judeu é assim. Ele era catequizado ou pelos pais judeus ou pelos mestres da lei. O João, sabe o João Stott, John Stott, ele cita em seu comentário que a carta aos Hebreus, olha quem era Apolo. Lutero acreditava que Apolo era o autor de Hebreus. O autor de Hebreus é desconhecido. Mas Lutero, alguém importante na reforma protestante, ele acreditava, por estudar a vida de Apolo, ele entendia que Apolo, que comparavam ao mesmo nível de Paulo, irmãos, que ele poderia ser o autor de Hebreus. Então ele era um homem que conhecia sobre dados, informações acerca de Jesus, do Messias, com uma exatidão quase perfeita. Mas como todo mortal, todo ser humano, existe um porém. Existia um porém, Apolo. Sabe aquele negócio? Todavia, contudo, ele só conhecia o batismo de João. Por que eu fiquei pasmo quando fui tomado para meditar muito nesse texto e pensar, puxa, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara cheio de informações, um camarada culto, conhecedor das Escrituras, conhecia Jesus, explicava, mas o texto diz, porém,
ele só conhecia o batismo de João. Algo faltava a Apolo. O que seria que faltava em Apolo, meus irmãos? Por que a Bíblia diz, porém, ele só conhece o batismo de João? E como que ele reagiu quando ele foi confrontado com aquilo que lhe faltava? Que é o caminho da humildade espiritual, queridos. Nós precisamos olhar para o batismo de João, se levantar essa tela aqui tem um batistério. O batismo de João inicia como? Inicia com fé e arrependimento. Quando você crê no Senhor Jesus, você se arrepende, e com fé você crê e você é batizado. Pensa você que já é batizado. Se fosse só isso. Por mais que você falasse para as pessoas de Jesus, tinha mais, tem mais depois do batismo. Você que ainda não se batizou, esse é o processo. Creia no Senhor Jesus, com fé, se arrependa dos seus pecados, seja batizado, mas tem mais. O texto vai dizer que Apolo, com todo esse conhecimento, ele só conhecia o batismo de João. Olha o que John Stott diz, comentando sobre esse texto. Ele diz que os irmãos Priscila e Áquila ouviram ele, imagine a cena, pregador já famoso, bom de homilética, um bom orador, falando com autoridade, como nós já vimos, mas o John Stott diz que Priscila e Áquila, quando estavam sentados ouvindo o irmão Apolo, eles perceberam que havia um conhecimento defeituoso. Você já pensou nisso? Imagina, estou pregando aqui, falando com os irmãos, e o irmão está sentado aqui, e algo espiritual no seu coração, dizendo, me falta algo. Tecnicamente, os irmãos Priscila e Áquila, que eram fazedores de tenda, trabalhavam com as mãos, não tinham conhecimento de Apolo. Olha como Deus trabalha. Mas os irmãos humildes, sentados no banco, eles perceberam que Apolo precisava ser corrigido. O que você faz quando você vê um irmão, e eu até disse, hoje pela manhã, os líderes dos jovens não estavam aqui, eu disse o seguinte, imagine quando você vê um irmãozinho, um jovem, começou com a sua fé cristã, já passou pelo batismo de João Batista, o batismo nas águas, só que ainda o comportamento dele ainda está equivocado, ele está precisando de correção. E você vê lá na rede social dele, comportamentos que não condiz com a sua fé cristã. O que você faz? Você é daquele que fala assim, você viu lá o irmãozinho? Você viu o que ele postou? Oh, Jesus amado! E fica falando, é isso que você faz? O caminho da humildade espiritual não é desse jeito. Na fé cristã não é assim que funciona. Eu fico imaginando Priscila e Áquila sentados, talvez com uma cadernetinha, vamos imaginar a cena, anotando que... E eles, os dois, um olha para o outro. Está esquisito. Aí o que eles fazem? Eles questionam publicamente, o texto diz que o que eles fazem? É maravilhoso, eles levaram-no então para casa. Vamos tomar um café, Apolo? Vamos lá em casa almoçar? Coisa linda isso aqui, irmão. Não tem que expor nada, porque a Bíblia diz, se você vê seu irmão errando, vai até ele e conversa com ele. Você tem que ganhar o seu irmão. Esse é o processo. E aí levaram para casa. John Stott vai dizer que o advérbio acribos, que significa expuseram o caminho de Deus, mostraram para ele, olha, é assim, ó. Eu fico imaginando o que foi que eles expuseram. Mas o texto diz que eles mostraram o caminho certo que a criança Apolo devia andar.
um homem que explicava com precisão a palavra, mas que precisava dos irmãos braçais, desses humildes fazedores de tenda, que não tinham tanta técnica, mas explicaram, o texto vai dizer, com mais exatidão, ou como diz a Nova Tradução da Linguagem de hoje, explicaram melhor o caminho de Deus, porque faltava algo a Apolo. Essa Bíblia aqui eu ganhei quando eu fui ordenado pastor Atílio que me deu. Esse camarada também é o John MacArthur. Ele também comentando sobre esse batismo de João. Eu queria ler o comentário que ele diz sobre o que é esse batismo de João, o que é Apolo, porque, porém, Apolo só conhecia o batismo de João. E eu queria explicar para os irmãos, segundo a ótica de John MacArthur. Ele diz assim, falando de Apolo, apesar do seu conhecimento do Antigo Testamento, Apolo não compreendia plenamente a verdade cristã. O batismo de João devia preparar Israel para a chegada do Messias. Apolo aceitou essa mensagem, reconhecendo que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel. Porém, ele não havia entendido verdades cristãs básicas, como a importância da morte e a ressurreição de Jesus, o ministério do Espírito Santo e a igreja como o novo povo testemunha de Deus. 3 coisas que MacArthur diz. Porém, ele só conhecia o batismo de João, porque ele ainda não tinha entendido verdades básicas. E aí eu começo a olhar, meus irmãos, tem gente que ainda não se firmou no caminho de Deus, não se firmou com o Senhor, porque ainda não compreendeu verdades básicas da fé cristã. Porém, meu irmão, esse porém tem a ver com Apolo? Tem a ver com Apolo, mas esse porém tem a ver comigo e com você. Sempre nos falta alguma coisa. Nos falta compreender, talvez, escatologia, tão necessária nos dias de hoje. Nos falta entender soteriologia, o estudo da salvação, hamartiologia, o que é o pecado, por que estamos relativizando, como disse a missionária hoje de manhã, tanto pecado, algumas coisas não são mais pecado, por quê? Falta-nos entender as Escrituras, e a Bíblia diz, você erra por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O livro de Atos é o poder do Espírito Santo na vida da igreja. E quando nós não temos esse conhecimento, nós vamos ficando limitados. Nós achamos que é só isso mesmo. E quantas pessoas que não se batizaram e até hoje ainda não tiveram nem um pouquinho de crescimento. Eu brinco com os irmãos, nós estamos na escola bíblica dominical há quantos anos? Quando vai ser a formatura? Formatura é só no céu, amém? Porém, a Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento. Do dia que você se batizou, o batismo de João, até hoje, quantos anos já fazem? Quanto que você cresceu? Ou você ficou no arrependimento, na fé, aceitação de Jesus e batismo e ficou por aí? É mais que isso. É isso que o texto está mostrando. Porém, ele só conhecia o batismo de João. E ele foi chamado, Apolo, para ser do nível de Paulo. Do apóstolo Paulo, irmão. Ele foi comparado com o apóstolo Paulo. Ele precisava dos irmãozinhos Priscila e Áquila, movidos por Deus, para que ele entendesse as coisas que ele ainda não estava compreendendo. Com toda a sua bagagem, ele tinha limitações em áreas essenciais da fé cristã. Mas olha, irmãos, presta atenção. Algo singular que nós devemos aprender com Apolo. Ele era humilde. Com toda essa bagagem, ele era humilde. Que é isso que eu queria falar com os irmãos e ver com os irmãos, e nós já vimos que com toda essa bagagem,
ele caminhava com humildade o caminho da fé cristã. Não está mudando para mim. Está mudando só aqui, né? Tá bom. Eu vou ver aqui. Então, primeira coisa, eu queria pensar com os irmãos 3 lições que nós aprendemos com Apolo nesse caminho da humildade espiritual. Primeira lição, essa humildade para aprender. Você é humilde para aprender, meu irmão? Aprender começa como? Começa ouvindo. Deus usa pessoas para falar conosco. E a pessoa que é humilde para ouvir, ela tem facilidades para aprender melhor as lições espirituais. E você pode avaliar isso agora. Como é que está seu ouvido agora, se você está ouvindo? Porque começa a fazer a mesma coisa há muito tempo, sentando nesses bancos e fazendo a mesma coisa, chega um momento que você fica anestesiado. Ou se você tem muito tempo de fé cristã, ou de convivência com a igreja, chega um momento que você já sabe tudo. Quantas vezes você senta aqui no banco da igreja e não muda nada? Talvez você seja orgulhoso. Você já sabe, você já vem para a igreja sabendo o que você vai ouvir. É a mesma coisa, a gente canta umas musiquinhas, ouve uma palavra e nada muda e a gente vai continuando a vida assim. Ah, meus queridos, Apolo era diferente. Apolo tinha um ouvido convertido, uma audição convertida. Esse autor aí, Rubem Alves, ele cita essa frase, ele diz assim: a gente ama não a pessoa que fala bonito, mas sim a pessoa que escuta bonito. E eu fiquei questionando essa frase. Por mais que eu gosto, Rubem Alves é um escritor maravilhoso, mas eu fiquei pensando, será que está certo? Será que na prática é isso mesmo? A gente consegue identificar quem ouve bem? Porque parece que nós estamos atrás de quem fala bonito. Nós estamos atrás de Apolos, bons oradores. Mas na oratória de um bom orador precisa ter um bom ouvinte. Tipo Priscila e Áquila, que estão ouvindo um bom orador, mas conseguem identificar algo maravilhoso. Então Apolo, ele tinha essa audição para reconhecer seus erros. E eu vejo que nos falta essa humildade necessária para ouvir as pessoas. Às vezes Deus vai falar através de pessoas que não são os oradores. Às vezes Deus vai falar com pessoas que estão até em posições abaixo da posição que você se encontra. Às vezes Deus vai falar até através de uma mula. Se você não tiver ouvidos para ouvir o que Deus fala, você não vai aprender as lições espirituais. E no caminho da humildade espiritual, Deus sempre quer falar conosco. A pergunta é: você é um bom ouvinte? Ei, você é. Avalie seus ouvidos. Quando as pessoas falam com você, você olha nos olhos das pessoas e presta atenção. Quando você está aqui na igreja, você se esforça para ouvir. Inclusive você que tem sono, tirando os radicais hoje, mas você que tem sono, e eu sempre é bom o pregador porque ele vê as pessoas. E tem alguns que são sempre os mesmos. Estão pescando. Querido, o bom ouvinte começa com descansar para vir para a igreja.
Se você comer num domingão, comer o que você come no domingo, fazer o que você faz, assistir jogo, tal, e depois vir pro... É óbvio que você vai estar cansado. O bom ouvinte começa assim, interesse. Eu quero aprender, eu quero ser diferente. E um bom ouvinte, ele quer ouvir sempre a palavra de Deus. E quando eu pergunto se você é um bom ouvinte, e às vezes Deus nos exorta, como eu já disse o exemplo da irmãzinha que me exortou. Você é um bom ouvinte para ouvir só elogios? Porque às vezes Deus quer usar pessoas para falar. Talvez minha amada esposa esteja assistindo. Te amo, amor. Quanto tempo eu já estou pregando, e todas as vezes que eu prego e nós vamos juntos embora, ela dá uma voltinha, dá outra volta, mas ela sempre tem um ponto que não lhe agradou. No começo isso foi muito difícil. Hoje eu peço que ela faça isso. Porque às vezes nós não estamos preparados para ouvir. Aquela palavra que você falou não foi legal. Você falou uma palavra errada. Puxa. Aí no começo eu não aceitava isso. Me faltava essa humildade espiritual. Porque Deus está usando a minha esposa para me corrigir, para me ajudar a ser melhor. Só que às vezes nós não temos ouvidos. Ou tem pessoas que, difícil às vezes achar Priscilas e Áquilas, que apontam os erros, as falhas, aquilo que está faltando em nós. E olha, nós também temos pessoas hoje que não têm humildade, porque quando tem Priscilas e Áquilas que Deus está usando, tem pessoas que não aceitam. Não aceitam. Eu estou falando de gente crente, eu estou falando de gente da igreja, meus irmãos. Fique imaginando se Apolo, os irmãozinhos, vem tomar café, ele estava achando que ia elogiar a pregação dele, aí quando ele senta para o cafezinho, só paulada. Você está errado nisso, dá a entender que você não compreende. Se ele falasse, quem são vocês? Eu sou Apolo, sou o famoso Apolo, pregador de multidões. Onde vocês estudaram? Te conheço. Fizeram teologia onde? Ei, eu sou Apolo, conhecedor das Escrituras, homem instruído. Qual é o grau de vocês? Mas não. O texto mostra que ele, se você ver a sequência do texto, depois ele foi enviado, foi recomendado pela igreja de Éfeso para fazer missões e foi grandemente usado. Por isso que Paulo vai dizer assim, eu plantei. Paulo tinha facilidade em pregar o evangelho, de evangelizar as pessoas, de evangelizar os gentios. Apolo regou. Apolo pegou, por causa de Priscila e Áquila, que ajudaram ele, Apolo pegou essas pessoas que se convertiam e foi fortalecendo, edificando a igreja do Senhor. Sempre falta algo em nós, meus irmãos. Sempre há um porém. Sempre há um porém. Avalie isso nessa noite. Você é humilde para ouvir. A fé começa pelo ouvir. Ei, meu irmão, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também, eu vejo nesse texto humildade para enxergar. Se você ver aí na sua tela, eu coloquei enxergar entre aspas. Porque não é ver naturalmente. Não é, vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, mas não é dessa visão que nós estamos falando. Uma visão de enxergar a necessidade das pessoas, igreja movida pelo Espírito Santo, é dado o poder de Deus para ver as pessoas e as suas necessidades. É incrível. Eu e o Graziano, essa semana, a Noemi nem sabe disso,
ligou para o Graziano para ligar o som da igreja. O Graziano estava passando aqui perto, falou, então eu vou aí. Ela só queria orientações, mas como ele estava perto, ele veio aqui na igreja. Ligou o som, foi até o banheiro, eu estava no gabinete. E ele entrou no gabinete, por volta de um pouquinho antes das 8 da noite. Ele saiu 10, nós saímos 10:10 da noite. Começamos a conversar sobre questões da palavra de Deus. Assuntos de Bíblia, começamos a falar de temas da Bíblia, e conversando, daqui a pouco nós dois se pegamos, os dois abraçados chorando. Verdade ou não é? Coisa que Deus faz, querido. Coisa que Deus faz e não estava no programa. O Espírito Santo conduziu este homem até lá para nós chorarmos juntos e crescermos juntos. Por isso que o Rubem Alves, ele diz isso. Há muitas pessoas de visão perfeita, que nada vem. Gente que está correndo só olhando para o terreno, não consegue ver as grandezas espirituais em Cristo Jesus, as riquezas espirituais em Cristo Jesus, o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, ele acontece quando você tem e permite enxergar as pessoas, olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. Ser cristão é isso. Olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Enxergar como Priscila e Áquila, que ao invés de fofocar sobre os defeitos de um ministério de Apolo, esse casal enxergava, movido pelo Espírito, para não só ver os erros, mas ajudar a ele corrigir os erros. Nós somos chamados para isso. Mas isso é necessário ter humildade. Porque não é com arrogância que se faz as coisas. No reino de Deus, a Bíblia diz que até a exortação é com amor. É com carinho. É com compaixão. Antigamente, na igreja funcionava assim. A interpretação bíblica de se você vê seu irmão errando, seu irmão pecando, você vai lá e conversa com ele. Então, você ia assim. Ô meu, você está errado, hein? Você muda de vida, hein? Senão eu vou levar para a igreja. O cara vai mudar? Não vai mudar. Aí ele, não mudou. Ó, irmãos, chamava os cara que mais odeia o cara da igreja. Ó, vem cá. Sabe aquele irmão lá? Rapaz, eu vi ele está errando. Vamos lá? E aí? Tipo os jagunços. Vai mudar de vida ou não vai? Se liga, meu, o cara está vivendo no erro, pecado. Você acha que a interpretação bíblica está correta? Parece-me que esse texto é assim. Se você vê seu irmão pecando, a ideia é para ganhá-lo. Então você ama ele e você vai lá e conversa com todo amor e carinho com ele. Você pede a Deus, você ora. Eu penso que Priscila e Áquila oraram para falar com Apolo. Eu acredito nisso. Para que ele aceitasse a palavra. Para que ele aceitasse a correção. E eles foram lá. E aí você vai lá, parece para ganhar. Se o seu irmão não aceitar a sua palavra, vai na igreja, acha as pessoas que ele prestigia, as pessoas que ele vai, só de ver já vai se emocionar, sabe? Porque tem gente que é assim. Se você for com pessoas que ele vai olhar e falar, puxa, ele fica derretido. E aí você fala com amor e carinho, com aqueles irmãos que tanto amam, para ganhar o irmão. Mas parece que a gente só quer a correção, não aquela que já é cirúrgica. Tem correções que são de manutenção, tem correções que, antes da correção cirúrgica, tem correções que são de preservação. E é isso que nós precisamos aprender no caminho da humildade espiritual, é enxergar as necessidades do outro, achar uma forma humilde e discreta para ajudar tais pessoas. Olha só, meu irmão, olha o que John Stott diz, falando sobre Priscila e Áquila em ajudar Apolo. Olha o que ele diz. Ele diz assim, é melhor dar esse tipo de ajuda particular a um pregador cujo ministério é defeituoso, do que corrigi-lo ou denunciá-lo publicamente. Aí nós vemos alguns pastores se desviando, vira um tumulto, mas ninguém chega nele e fala com ele no particular, ninguém chama para tomar um café. Tudo bem que
essa semana a dona Cleide chamou para tomar um café, eu falei, não vou não, vai que vem, né? Não, mas tem que sentar e conversar, irmão. E nós ficamos aí pichando as pessoas, eliminando ao invés de potencializar. Imagine Apolo, a potência que ele tem. Imagine se, por causa de algumas divergências, alguns erros que ele tinha, ou por limitações de conhecimento, se a igreja e os irmãos eliminassem toda a potência que era Apolo. Porque Deus conhece o que você é potência, mas Deus também conhece aquilo que é necessidade para a sua vida. Deus conhece o porém da sua vida. Qual é o porém da sua vida, meu irmão? Qual é o algo que te falta? Deus quer usar pessoas e usar esta mensagem da palavra dele nesta noite para que você reconheça humildemente o que lhe falta no caminho da espiritualidade sadia cristã, e ele quer te fortalecer, te dar um nível a mais. Talvez você só conheça o batismo de João, mas Deus quer te levar a conhecer o ser guiado pelo Espírito, as percepções do ouvido espiritual, a compreender as grandezas que Deus tem para a sua vida, os propósitos que Ele tem para a sua vida. Ele quer potencializar a sua vida. Aquilo que é bom em você, que apenas precisa ser corrigido. Precisamos, como Priscila e Áquila, aprender a humildade de ver o outro e com sabedoria ajudar. Você conhece alguém que precisa ser corrigido em alguma área da fé cristã, da espiritualidade cristã, que é membro da nossa igreja? Talvez Deus quer que você seja um Priscila e Áquila nessa noite. Chama para um café. Não fique esperando só o ministério pastoral chamar tais pessoas. É você que tem mais intimidade, inclusive com ele, com ela. Por isso somos um corpo. Às vezes o pastor vai mais explanar a pessoa do que trazê-la para perto. Mas você não. Você ele te ouve. Humildade para aprender, queridos. Humildade para ouvir, humildade para enxergar. O Mário Sérgio Cortella, os professores gostam muito dele, muito coerente, falam muitas coisas sobre o aprendizado, na educação. E eu pincelei umas frases dele que tem a ver com o nosso aprendizado da fé cristã. Ele diz que os passos de humildade para aprender. Ele cita um camarada chamado Beda que diz assim: ensinar o que se sabe. Muitas vezes nós vamos retendo, estava fugindo a palavra, mas retendo, ao invés de... Você quer aprender mais? Aquilo que sabe, compartilhe. Compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais você vai aprender. Não retenha o que você conhece. Praticar o que se ensina. Isso é muito bíblico. O sermão da montanha não é aquele que ouve, mas é aquele que ouve e pratica. Praticar o que se sabe. E perguntar o que se ignora. Isso é uma coisa que as pessoas têm deixado de lado. Querido, tem muitas coisas na fé cristã que você não sabe e que às vezes os pastores podem saber. Então senta lá e pergunta. Eu tenho visto que antigamente tinha mais pessoas que tinham interesses nas questões teológicas, questões da palavra. Você conhece tudo da palavra, meu irmão? Você não pergunta por quê, se você não conhece. Você não tem interesse? Ou você não tem interesse, ou você tem medo de perguntar. É perguntando que se aprende. Às vezes nós estamos na EBD, eu vejo os jovens têm medo de perguntar. Você tem que perguntar. E pode ver, as pessoas que mais perguntam, parece que elas mais avançam. O Yuri era chato. O cara perguntava o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu não sabia eu enrolava ele. Mas hoje é um seminarista da igreja. O interesse.
perguntar. E aí ele deu esse camarada, esse Beda, fala isso. Aí olha o que o Mário Sérgio Cortella ele mostra. Ele usa essas três falas de Beda e ele faz uma análise. Então ele diz que no lugar de ensinar o que sabe, é generosidade mental. Você é generoso com aquilo que você sabe, de intelectualidade. E aí eu coloquei espiritual, porque para mim, Priscila e Áquila foram o quê? Generosos espirituais. Uma coisa que nós temos que fazer é começar a sentar perto de pessoas que estão começando a fé cristã, porque o discipulado nada mais é isso, e é uma ordem de Deus. E de fazer discípulos é você sentar como cristão que já tem uma fé firmada e fazer discípulos. Talvez o que nós precisamos é tomar posse disso. Generosidade espiritual. O que você sabe de fé não é para você reter, é para você compartilhar com aqueles que estão chegando. E olha que essa igreja, graças a Deus, tem chegado muitos jovens. Muitos jovens estão chegando. Você que já é experiente, que já é um homem, uma mulher firmada no Senhor, faça como Priscila e Áquila. Encosta em alguém. Caminha com ele. Chama para o cafezinho. É através da sua experiência que está guardada. Hoje você tem sua experiência guardada, as 7 chaves. Não, a sua experiência é para discipular o outro. Generosidade mental, coerência ética, queridos. Queridos, o que falta hoje na fé cristã, meus irmãos, você que está em casa, todo mundo hoje, aqui no Brasil, quase todo mundo, né? Nem todo mundo, mas aumentou muito o número de evangélicos, denominados cristãos. Mas quando se olha para a vida e a coerência ética, parece que as práticas são incoerentes. Não condiz com a palavra. Não condiz com a fé cristã. Precisa haver transformação, tem que haver coerência ética. Se eu sou um cristão, queridos, tem coisa que não cabe. Não dá. É incoerente. Não é incoerente? Você vê e vai tudo natural, tudo normal. E essa humildade intelectual muitas vezes nos falta para aprender. Coisa que nós temos que ver neste casal. A humildade desse casal, homem e mulher simples, mas crentes maduros, e com a experiência deles, puderam ajudar Apolo em suas necessidades. E olha só uma coisa, irmãos. Deus usa grandemente esse casal humilde para esse cafezinho na casa, porque Apolo precisava conhecer mais além do batismo de João, porque depois, como já disse, aquilo que Paulo plantaria, ele regaria e ele precisava desse fortalecimento, desse amadurecimento. Por quê? Para que o evangelho chegasse a nós. Deus estava usando Paulo, mas Deus estava usando o Apolo, Deus estava usando Priscila e Áquila para ensinar Apolo, para que a palavra de Deus chegasse até nós, para que a igreja avançasse e chegasse até nós. Olha que coisa linda. Coisa linda, meus irmãos. Generosos, Priscila e Áquila. Nada de arrogância, queridos. O que lhe falta? Nada de orgulho, querido. O que lhe falta? Reconheça. Pense um pouquinho na sua fé cristã. Desde o dia que você passou pelo batismo de João, o batismo nas águas, até hoje, o que lhe falta? Você está completo? Você é um cristão 100%? Plenitude do Espírito chegou só até você? E por fim, o último ponto é a humildade. Humilde espiritual. A palavra de Deus diz
em Mateus capítulo 5. Volta para mim um pouquinho, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 3, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavras de Jesus, pregando para os seus discípulos, para uma multidão, no Sermão da Montanha, ele diz isso: bem-aventurados, felizes os humildes. A ideia aqui de humildade é aqueles que reconhecem que falta alguma coisa. Aqueles que reconhecem que na vida espiritual eles são carentes. Aqueles que reconhecem humildes de espírito são aqueles que reconhecem que não conseguem chegar no céu de forma alguma, a não ser por Jesus. Aqueles que reconhecem que precisam permitir que o seu corpo seja o templo do Espírito, para que o Espírito Santo conduza. Aqueles que reconhecem que na caminhada da igreja, sem Ele nada podemos fazer. É isso. O próprio Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós nessa noite: humildade espiritual. Reconhecer que, querido, nós estamos distantes do ideal. Distantes do ideal. Como diz Platão, nós estamos vivendo na caverna das sombras. A coisa está bonita lá fora, parece que para Apolo é assim. Ele está achando que aqui está assistindo o filminho lá da caverna de Platão, porém lhe falta algo para você entender melhor. Há uma grandeza, como todas as quartas-feiras estamos ouvindo das riquezas que há no Evangelho, que há em Cristo Jesus. Há algo a mais. E Deus quer mostrar para vocês esse algo a mais. Deus quer mostrar para nós que há a possibilidade de crescermos, mas precisamos reconhecer que somos carentes, somos carentes. Necessitamos. E olha que sempre existe uma carência. Qual é a sua carência? No caminho da humildade espiritual é necessário reconhecer que muitas coisas nós só ouvimos falar. Tipo Jó, não de contigo andar. Tipo Apolo, conhecia que Jesus viria, ele ouvia falar, mas ele ainda não tinha caminhado com Jesus. Talvez ele ainda não tinha permitido e entendido que agora o Espírito Santo está agindo nele. Ele precisa viver e ser guiado pelo Espírito, viver no Espírito. Tem muitos irmãos que só ouvem de ouvir falar. O que estou falando nessa noite é que a possibilidade de não só ouvir, mas caminhar, de viver o Evangelho. Talvez percepções espirituais, de ser guiado pelo Espírito numa vida de oração, por exemplo. Você é alguém que ora? Você conversa com Deus? Isso é uma constância no sentido de, olha o nível que a Bíblia nos diz. Orai sem cessar. Orai por tudo, em outras palavras. Orai em tudo. Orai em todo o tempo. Será que nós já chegamos nesse nível? Se nessa noite Deus está falando com você, porque o exercício espiritual, ser guiado pelo Espírito, ter a humildade é reconhecer que eu preciso orar mais. E você ter a oportunidade de estar aqui quarta-feira orando mais. Tem pessoas que se eu chamar aqui nessa noite, irmão, vem aqui, faz uma oração publicamente aqui. Ele não vai conseguir. Porque ele não tem esse hábito. Porque tem irmãos que não têm hábito de orar em grupos de pessoas que não têm o hábito de orar. Mas está aqui na igreja. E o que Deus quer é que você aprenda a orar.
Reconhece que você não sabe orar e peça ao Senhor: Senhor, me ensina a orar. Me ajuda a orar. E o Espírito Santo, ele intercede, ele intermedia as nossas falas a Deus. Talvez você é limitado. Você não é como Apolo, conhecedor das Escrituras. Você já até se batizou, mas sabe muito pouco da Bíblia, da palavra de Deus. E se você reconhecer isso como uma necessidade espiritual, porque Deus fala através da sua palavra. Se você reconhecer que você lhe falta o conhecimento da palavra, querido, você tem várias formas de buscar isso, a melhorar isso. Alguns jovens nós temos feito discipulado, estudado alguns textos, alguns livros juntos. Você tem possibilidades diversas, mas primeiro tem que reconhecer: eu preciso disso, é algo que me falta. Eu preciso conhecer mais o meu Deus. A relação, Apolo, como diz MacArthur, Apolo tinha dificuldade em entender o que é o corpo de Cristo. Tem irmãos que pensam que corpo de Cristo é vir a uma igreja e sentar no banco e ir embora, isso é corpo de Cristo. E isso está muito longe do corpo de Cristo. Essa percepção de sentar e ver a necessidade do outro, seja um pregador ou alguém que senta do lado, é uma percepção que o Espírito Santo dá àqueles que compreendem o que é o corpo de Cristo. Por isso somos chamados para ajudar uns aos outros. Sem contar naquilo que Deus tem chamado para você. Deus já queria que Deus já tinha um plano para Apolo. Desde quando pequenininho lá, talvez estava aprendendo, sendo instruído na lei do Senhor, não era à toa aquilo. Aquilo era para quando ele crescesse, chegasse no nível de João Batista, ele encontrasse com Priscila e Áquila, e ele fosse comparado, que na igreja de Corinto, o povo chegava e falava assim: eu prefiro Apolo, eu prefiro Paulo. E aí Paulo vai lá e dá no meio. Eu planto, Apolo rega, e Deus que dá o crescimento. É um conjunto. Não existe A e nem B, existe um. Agora, às vezes nós não queremos olhar para as nossas carências, as nossas necessidades. Tem um pastor chamado Luciano Subirá. Já estou encerrando, irmãos. Ele estava ouvindo uma pregação dele, de um texto bem curtinho, 1 Tessalonicenses 5,19. O texto diz assim: não extingais o Espírito. Em outras palavras, não apaguem o Espírito. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: não atrapalhem a ação do Espírito. E é muito interessante que ele estava falando isso e dizendo: esse texto, irmãos, não se fala da pessoa do Espírito Santo. Não eliminem o Espírito. Não significa que você vai eliminar o Espírito Santo, porque ele é Deus. Não apaguem o Espírito Santo. Não tem como apagar o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é Criador, nós somos criaturas. Mas ele dizendo, e eu achei sensacional, que é exatamente isso. Não apaguem, fazendo relação com a obra do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo faz em nós, aquilo que o Espírito Santo fez em Atos com a sua igreja. E aí ele diz assim, que não extingar, usando a palavra extingar, a ideia de extinguir é extinção, ou extintor. Aí ele usa, que eu acho fantástico. O extintor faz o quê? Apaga o fogo. Ele diz que quando a Bíblia diz não extingais, a ideia é não apagar, é colocar lenha. Você quer, no caminho da humildade espiritual,
subir de nível com o Espírito Santo, as coisas do Espírito, as coisas espirituais, você tem que colocar lenha, para que o fogo aumente. Você tem que estimular as coisas que o Espírito Santo quer que você viva, para que você cresça e cumpra aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Agora você pode, se você não tiver, a começar pela humildade, você não for humilde, não ouvir, não prestar atenção, não enxergar, e você não ser humilde, reconhecendo que há carências espirituais, você pode ficar mais alguns anos sentados aí, no lugar que vocês estão, e nada vai mudar na sua vida. Mas é possível nessa noite você pegar uma lenhazinha e ver que tem necessidade, que o foguinho está apagando, aquele fogo do início, aquele fogo que te fez se arrepender dos seus pecados, ser batizado e você agora colocar mais fogo. E aí, a fogueira vai longe. Não apagueis. Não atrapalhem a ação do Espírito. Ouça as pessoas. Deus está usando pessoas. Ouça a palavra de Deus. Tenha percepções espirituais. Percepções naquilo que você tem em mãos. Tudo parece que é terreno. Não. Tudo é espiritual. De manhã eu falei para os irmãos, estou pedindo a Deus, orando, para que eu consiga mudar para Itaquera. E no começo minha oração era, Pai, abençoa o financiamento. Abençoa que eu consiga fazer a mudança, que eu consiga comprar guarda-roupas. A primeira oração, na verdade, foi, convence a minha esposa a vir para Itaquera. Foi a minha primeira oração, primeiro, né? E Deus foi trabalhando. Mas o processo está demorando, já está 90 dias eu estou nesse processo. E aí, no meio do processo, eu comecei a mudar a minha oração. Eu passo pela Jacopêssego, eu vejo o prédio, eu começo a orar pelo prédio. Eu falo, Senhor, se for da tua vontade, esse lugar eu quero estar ali e fazer amizades. Porque pode ser que tenha gente que vai sentar nessa igreja, que vai ser através da minha amizade lá. Está entendendo, irmão? Tudo é espiritual. Eu preciso ir para aquele lugar com desejo de conhecer as pessoas para mostrar e apresentar o Evangelho. Fazer como Apolo, convencer as pessoas que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E tem um propósito. Eu estar indo lá, se Deus confirmar, o propósito não é apenas de uma melhor moradia, não é facilidade para eu estar perto da minha igreja, dos amados irmãos, não só isso, que hoje eu moro em Guarulhos, não é só isso, é além disso. Tem um propósito espiritual. Queridos, o que lhe falta? Tem percepções espirituais a serem percebidas nessa noite, que lhe falta no seu trabalho. Há percepções espirituais, e o Espírito Santo está falando no nosso coração, que além do batismo de João, há algo a mais, e você tem um propósito na sua faculdade, meu querido, na sua escola, minha querida, dentro do seu lar, junto da sua família. O que lhe falta, meu querido? O que lhe falta? Para encerrar de verdade agora, irmãos. A última frase, não está indo aqui meu trem aqui. Põe a última frase, que diz assim, quando morrer o desejo de aprender em você, tá, queridos? Quando morrer o desejo de aprender, eu não tenho mais vontade de aprender, principalmente sobre as coisas de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a igreja. Quando morrer esse desejo de aprender mais, perdeu-se o direito de ensinar. E aí perde-se o propósito do caminho da humildade espiritual. Apolo tinha um propósito de ser um homem que iria ensinar. Mas o desejo de aprender estava latente nele. Ouvidos para aprender. Olhos para enxergar. E humildade para reconhecer que há carência. E é isso que Deus falou no meu coração. Que você receba nesta noite esta palavra. E que você tome uma posição de, nesse caminho da humildade
espiritual. Sair com essa pergunta, pedindo para o Senhor, o que me falta? E é possível você ir atrás. Se você nunca evangelizou uma pessoa, sua igreja tem a oportunidade de sábado, você ter um novo nível espiritual. Uma experiência espiritual. Evangelização é experiência espiritual. Morreu o desejo de evangelizar as pessoas? Morreu dentro de você o desejo? Queridos, somos a igreja. Somos para ser a luz. Se isso morreu, acabou. Acabou em você? E as pessoas que estão morrendo, estão passando na frente da igreja, o que você pode fazer? O Espírito Santo está falando. Ele é Deus. Quer fortalecer a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. Somos carentes, limitados. Nossa inclinação é mais cair para as coisas da terra, as coisas carnais, muitas vezes até aquelas que afastam e apagam a ação do Espírito, Pai, que atrapalham o Espírito de agir em nós, aquelas que são pecaminosas, que são lama nas nossas vidas, que sujam o nosso coração, a nossa mente. Nós somos mais inclinados a isso, Pai. Nós estamos reconhecendo isso diante do Senhor. E por isso nós precisamos do Senhor. Nos dá ouvidos convertidos, Pai, para ouvir e ouvir a Tua palavra. Nos dá olhos, Senhor, olhos de uma visão espiritual, para enxergar aquilo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós, e por intermédio de nós, na vida das pessoas. E nos mostra nesta noite claramente, Pai, que Teu Espírito convença do pecado e do juízo, aquilo que devemos deixar para trás, aquelas carências que só o Senhor pode nos ajudar a vencê-las. E as necessidades que temos de crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Mostra para nós, Senhor, cada um de nós e cada um aqui neste corpo tem uma deficiência, uma necessidade, uma carência do âmbito espiritual, da relação com o Senhor, e que precisa ser mudado nessa noite. Nos ajuda, nos capacita, nos mostra e também nos fortalece a levantar e seguir na direção de melhorar aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser iniciado, seja uma vida de oração, Senhor, seja em relação à Tua palavra, em relação ao próximo, em relação à evangelização, Senhor. Eu não sei, Pai. Eu sei o que há em mim, o que precisa ser mudado em mim, nos meus irmãos eu não sei, mas eu sei que há necessidade. E sempre há um porém, Pai, na vida de cada um aqui. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, a Tua igreja, o Teu povo, as nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Assim na terra, como é feita no céu. Que o Teu amor, a Tua graça e o Teu consolo seja sobre o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.